sua Bíblia junto comigo no livro de Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler dos versos 1 a 3. Convido a todos a ficarem em pé para a leitura deste texto da palavra do Senhor. Livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de aprender do Senhor, nos dá o privilégio de ouvir o Senhor. E mais uma vez nós pedimos nessa manhã que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que seja de grande incentivo, Pai, essa palavra que o Senhor trouxe dos céus para nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós estamos há 5 dias do início das Olimpíadas de Verão. Atletas do mundo todo, de várias modalidades, estão reunidos lá em Tóquio para o início desses jogos. Eles se prepararam muito, abriram mão de várias coisas, abriram mão de convívio com a família, abriram mão, enfim, de um monte de coisa para estar ali. E eles estão no auge dessa carreira. Mas nós também temos a nossa carreira. O apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Que carreira é essa que a palavra de Deus nos diz? É a nossa vida cristã. Do momento em que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, até o momento em que nós deixaremos este mundo, estamos trilhando a carreira que foi proposta pelo próprio Senhor Jesus. Aqui, no livro de Hebreus, esta mesma metáfora é dita, só que com alguns elementos a mais. Por exemplo, o autor de Hebreus diz aqui que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Aqui o autor de Hebreus está vendo um estádio também. Todos estão nos rodeando. E ele vai usar as expressões aqui, correndo. Ele usa esse tipo de expressão para mostrar que está usando uma analogia semelhante à analogia de 1 Coríntios. E o público está em volta. Quem são essas testemunhas? Que o texto de Hebreus capítulo 12 nos diz. São os guerreiros, os heróis da fé, relatados em Hebreus 11. Estes são as testemunhas que estão nos vendo. Isso é uma alegoria, é claro. Mostra uma ideia em um sentido completamente figurado. E o público é importante para os atletas. Por exemplo, lá na Olimpíada de 2000 em Sydney, um nadador chamado Eric Mussambani, de Guiné Equatorial, fez o pior tempo de todos os tempos nas Olimpíadas. Aquele nadador nadou 100 metros e fez o pior tempo. Só que no meio do caminho ele estava pensando em desistir. E ele disse o seguinte:
Pensei em desistir nos últimos metros, mas ouvi a torcida pedindo para eu continuar e por isso eu fui até o fim. Trazendo para nós, nessa alegoria que o autor de Hebreus nos coloca, os heróis de Hebreus 11 estão nos rodeando e com as suas vidas nos falando, olha, continuem a carreira. É como se eles estivessem torcendo por nós. E o que esses heróis de Hebreus 11 têm em comum? Duas coisas. A primeira, todos terminaram bem a carreira, todos. E a segunda coisa em comum é que todos viveram pela fé. Todas as atitudes que estes tomaram, quando se trata de agradar a Deus e de terminar a carreira bem, foi pela fé. E cada um tem ali uma história completamente diferente. E nós, olhando para estes que estão mortos, nós conseguimos aprender coisas importantíssimas para a nossa carreira. Hebreus 11, 39 e 40, a palavra de Deus nos diz o seguinte: todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Por que este texto está lá? Porque os heróis da fé viveram debaixo de uma antiga aliança. Viveram observando e crendo que Jesus viria. E por que nós hoje conseguimos contemplar a promessa inteira? Porque estamos debaixo da nova aliança, que é o próprio sangue de Jesus. Nós teremos corpos glorificados por conta do sangue de Jesus derramado na cruz. Nós fomos salvos por conta do sangue de Jesus. Nós estamos aqui por conta do sangue de Jesus que nos comprou da nossa vã maneira de viver, conforme nos diz a primeira carta de Pedro em seu capítulo 1. Essas testemunhas morreram, mas as suas vidas continuam falando. E o título da mensagem dessa manhã é Mortos que Falam. Esses homens e mulheres estão mortos, mas com as suas vidas testemunham coisas importantíssimas para que a gente complete a nossa carreira que foi proposta por Jesus. E o texto que nós lemos nos dá 3 ações importantíssimas para que consigamos agradar a Deus com a nossa vida, completando a carreira que foi proposta pelo próprio Senhor Jesus. Nós devemos trilhar a nossa carreira em primeiro lugar, deixando o quê? O pecado e o embaraço. A expressão aqui diz: livramo-nos. Algo que está em nós e nós arrancamos de nós e jogamos pelo caminho. E Moisés, um dos que está ali em Hebreus 11, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios. Moisés nos mostra que coisas dessa vida são passageiras, que são embaraços que nos impedem de prosseguir da maneira que Deus quer. A sua vida fala que o pecado é passageiro, e nós sabemos, irmãos, que essa vida nos traz uma série de pesos. Todos nós temos pesos dessa vida, e esses pesos nos impedem de correr. Pecados, embaraços, pessoas que estão tão focadas no trabalho que acabam se esquecendo da sua vida com Deus. Pessoas que estão tão focadas em aproveitar as coisas deste mundo que acabam perdendo o senso de urgência que essa carreira que foi proposta por Jesus tem. E nós, muitas vezes, somos deixados levar por esse tipo de coisa. Um outro
que também consta na galeria da fé, lá no versículo 22 de Hebreus 11, José foi traído, injustiçado, preso, mas não se corrompeu. Veja, a vida estava propondo para ele embaraços, pesos, ele tinha todas as razões para desistir daquilo que Deus havia proposto para ele, mas ele não se corrompeu. Ninguém estava o observando quando a esposa de Potifar o tentou. Mas José, identificando algo muito maior, que é a presença de Deus, não se corrompeu e pelo fato de não ter se corrompido, foi parar na prisão. Foco. Ele tinha foco. A sua vida fala que maior do que os embaraços, maior do que as coisas que são colocadas na nossa frente, está o compromisso com o Senhor. O pecado nos impede de servir a Cristo, de seguir a Cristo da maneira que Ele quer. E nós temos um outro ali que nos diz isso, Sansão. Sansão, um homem valente, um homem cheio do Espírito Santo, mas que por conta de pecados, perdeu tempo na sua carreira. Por conta de pecado, foi preso, foi torturado. Mas no final da sua vida, o que ele fez? Ele se voltou para o Senhor. Ele voltou a sua fé a Deus e matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida inteira. E o que isso nos mostra? Nos mostra que podemos sim perder tempo com o pecado. Às vezes nós nos deixamos ouvir. Nós somos tentados, caímos em tentação, mas o perdão de Deus está ali para que a gente se levante e volte o quanto antes a trilhar essa carreira da melhor maneira possível. Nós não precisamos ficar no chão. Nós não precisamos, nós temos o Senhor que, conforme disse na semana passada, reconstrói aquilo que está destruído. A vida de Sansão nos mostra que o pecado faz a gente perder tempo, porém, a vida de Sansão mostra que há também solução para o pecado, que é o perdão de Deus. E todo atleta, antes das provas, ele trabalha o seu corpo, ele se abstém de um monte de coisa. E nós devemos, irmãos, deixar o pecado, deixar o embaraço, deixar tudo isso para nos preparar para essa carreira que foi proposta pelo próprio Senhor Jesus. Uma vez preparados, nós temos o segundo passo que o texto aqui nos diz. Nós devemos trilhar a nossa carreira correndo. Correndo. Só que não é uma prova de velocidade. Olha o que o texto nos diz no versículo 1. E corramos com paciência. A nossa carreira cristã não são 100 metros rasos. A nossa carreira cristã é uma maratona. Outras versões deste mesmo texto diz perseverança. Perseverança, ou seja, é uma maratona, é uma carreira longa. E nós sabemos que diminuir o ritmo às vezes, aumentar o ritmo outras, faz parte da nossa carreira. Mas a gente tem que correr. Com paciência e com perseverança. Nós não podemos parar, meus irmãos. Não podemos. Nós temos que continuar sempre. Vem as lutas, vem as dificuldades, vem as provações, vem até mesmo o pecado, nós temos que continuar a nossa carreira. Continuar. Abraão deixou a sua parentela debaixo de uma promessa. Abraão, que sim, também cometeu erros, mas insistiu em agradar a Deus. Abraão não viu toda a sua descendência, obviamente, mas ele sabia que Deus cumpriria a promessa que fez para ele. A nossa vida é uma maratona. Abraão sacrificou Isaque no seu coração.
ele foi e entregou Isaac, crendo que Deus faria alguma coisa que outrora ainda não tinha acontecido, que era a ressurreição. Em Hebreus 11, a palavra de Deus nos diz que Abraão esperava algo inédito de Deus. Quando nós estamos correndo a nossa carreira com perseverança, com paciência, nós sentimos a mão de Deus, nós sentimos o controle de Deus, nós sentimos e sabemos que Deus vai fazer tudo o que for melhor para que a gente complete essa carreira. E assim foi com Abraão. Nós temos também um juiz ali que mostra que a perseverança e paciência são fundamentais para que consigamos concluir a nossa carreira. E esse juiz é Jefté, citado no versículo 32 de João 11. Jefté sofreu preconceitos. Jefté foi expulso de sua casa porque era filho de uma prostituta. Só que quando os amonitas cercaram os seus irmãos, percebendo que ele era homem valente, e ele foi cheio do Espírito Santo, chamaram ele para guerrear. E ele foi. A vida de Jefté nos fala que pessoas que viraram as costas para nós na carreira, pessoas que nos machucaram, pessoas que nos expulsaram da vida, essas pessoas, quando nos chamam de volta, nós temos que ir, porque a nossa confiança não está nas pessoas, está no Senhor. A nossa carreira não deve ser trilhada pelas pessoas, e sim pelo Senhor. O nosso objetivo de completar a carreira não é agradar as pessoas, é agradar o Senhor. E neste comprometimento, nós não vamos perder o foco, nós não vamos perder o objetivo. Por isso que exige paciência, por isso que exige perseverança. É com calma. E aqui está alguém extremamente acelerado. Extremamente acelerado, os irmãos me conhecem. Mas Deus tem me ensinado dia a dia a ir um pouquinho mais devagar às vezes. Porque nós precisamos. Tem gente que começa naquela velocidade, mas desiste no meio do caminho. E uma coisa interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios, é que todos ganham um prêmio. Todos os que chegam ganham um prêmio. Não é apenas o primeiro colocado. Todos ganham. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tem muita gente que começa, e eu me lembro o pastor Josué falando isso, acho que foi a primeira mensagem que eu ouvi dele. Ele disse assim: começar é fácil, o difícil é terminar. E é verdade. Porque são tantas coisas que acontecem no meio do caminho em nossa carreira. E ao ver estes nossos irmãos que conseguiram completar a carreira, nós somos motivados por Deus para continuarmos a nossa também. Cada um ali viveu uma história com dificuldade, mas venceram. O que nos leva para a terceira grande ação. Sim, nós nos preparamos, deixando o embaraço, deixando o pecado que está grudado em nós, o texto diz isso. Nós corremos entendendo que é uma corrida longa, não é uma corrida rápida, é uma corrida que exige paciência e perseverança. Mas há uma terceira ação, olhando. Olhando para quem? Para a torcida? Para aqueles que estão nos rodeando? Não. Nenhum atleta, quando vai correr uma prova ou vai nadar uma prova, fica olhando para a torcida. Em relação à torcida, ficam apenas ouvindo. Mas o olhar deles é fixo no alvo, no objetivo. E o que isso nos ensina? Nos ensina que na nossa carreira cristã, nós devemos olhar tão somente para Cristo. É o que o texto diz, versículo 2. Olhando para Jesus. E quais são os heróis que representam isso?
Veja comigo, versículo 36. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. O nosso olhar deve ser para Cristo. Porque quando nós olhamos para Cristo, essa vida aqui começa a ter o entendimento correto em nossos corações. E qual é esse entendimento? Nós corremos para um alvo muito maior que a nossa carreira. Por quê? Os de Hebreus 11, esses heróis, morreram. Partiram. Mas a causa não. O objetivo não. Outros vieram. Sangue foi derramado para que a palavra de Deus chegasse até nós. Sangue foi derramado para que nós tivéssemos uma igreja aqui hoje. Mas esses morreram. Olhando para Jesus, morreram. E agora nós estamos em nossas carreiras. E se olharmos para Jesus, não há pecado, não há luta, não há provação, não há nada que nos tire dessa carreira. Nada. Porque é para Jesus que estamos olhando. E há algo muito interessante. Jesus é o autor da fé. É o que o texto diz. Olhando para Jesus, autor. Sabe o que significa isso? Que Ele é o dono da fé. Significa que Ele é o líder da fé. A fé só existe porque Jesus existe. E a fé, sendo de autoria de Jesus, as testemunhas que estão nos rodeando, que estão falando conosco, estão falando o quê? Olhem para Jesus. É para Jesus que nós devemos olhar, irmãos. E se estamos trilhando essa carreira, que é a carreira da fé, que é a carreira cristã, o nosso olhar tem que ser única e exclusivamente para Jesus. Aqui eu vejo alguns irmãos que passaram pelo processo de discipulado e outros evangelistas aqui que discipulam. E qual que é a regra número 1 do discipulado? O discipulado existe para que olhemos para Jesus. É para Jesus que nós devemos olhar. Os nossos olhos devem ser direcionados única e exclusivamente a Jesus, que é o autor da fé, que é o autor, o líder, o aperfeiçoador da fé, o dono da fé. E Ele nos compartilhou essa fé. Mas o texto diz aqui também que Jesus, além de autor, é consumador. Nós não estamos aqui acreditando que Jesus virá um dia para morrer. Não, nós estamos aqui porque acreditamos que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e essa obra de Jesus consuma a fé. A fé que Jesus nos compartilha não é uma fé de goela, não é uma fé de fala, não é uma fé que não cumpre, não, a fé que Jesus nos compartilhou é uma fé verdadeira, é uma fé viva, é uma fé eficaz, é uma fé que mobiliza milhões em direção a Ele, é uma fé que levanta um exército com a bandeira do Evangelho, com a bandeira do amor, com a bandeira da graça, e esse Evangelho deve ser multiplicado para que mais pessoas, ao enxergar Jesus, possam também juntamente conosco trilhar essa carreira, que nos leva ao céu, que nos leva ao céu. Jesus é consumador da fé, porque morreu e ressuscitou, e a coroa é incorruptível. Ou seja, os atletas vão ganhar as medalhas lá. Eu me lembro de um nadador brasileiro que ganhou a medalha e roubaram a medalha dele. Você pode perder a medalha conquistada
nos esportes. Mas o prêmio daquele que trilha a carreira cristã não se perde nunca, jamais. Nunca, jamais. Agora, existem alguns tipos de carreira. E olhando para isso, o Senhor falou muito ao meu coração. Existem pessoas que trilham a carreira cristã com sofrimento, que Deus usa essas pessoas para ensinar a outros que sofrem. A carreira cristã, e seria desonestidade da minha parte dizer que a carreira cristã é uma carreira cheia de flores, que é uma carreira fácil, que é uma carreira que você só vai receber bênçãos, porque isso é mentira. A carreira cristã não é assim. A carreira cristã, muitas vezes, pode ser de sofrimento. Por isso que nós não temos que olhar para a torcida, por isso que nós temos que olhar para Jesus. E quando estamos olhando para Jesus, a gente percebe que não existiu e nem existirá sofrimento maior do que o de Cristo. Jesus sofreu todo tipo de coisa: traição, negação, morte, dor física, dor na alma. Jesus sofreu tudo isso. E existem pessoas que sofrem e permanecem firmes. E é tão gratificante quando a gente vê isso. Quando nós olhamos os testemunhos de pessoas que sofreram. Por isso que o destaque dos heróis deste ponto específico são aqueles que foram mortos, tentados, cerrados. Irmãos, nenhum sofrimento se compara ao que nos está preparado pelo próprio Senhor Jesus. Nenhum sofrimento. Nós vamos perder pessoas que amamos aqui nessa vida. Eu perdi minha mãe, com certeza muitos outros aqui também perderam. Gente que perdeu filho. Gente que perdeu pessoas que amam. Mas nós sabemos que a carreira cristã traz sofrimento. E vão ter momentos de sofrimento. Mas continuaremos firmes, porque Jesus é o autor, Jesus é o consumador da nossa fé. A nossa fé não está sustentada em coisa que a gente vê, a nossa fé está sustentada naquele que nós não vemos, mas sabemos que existe, sabemos que é vivo, sabemos que está aqui. Outros são chamados para trilharem uma carreira de grandes realizações. O apóstolo Paulo, que sofreu, mas teve um grande destaque na evangelização do mundo. Temos também, já em um tempo mais presente, Billy Graham, que o Senhor o chamou para pregar o evangelho, e ele pregou em muitas nações, em centenas de nações, grandes realizações. Temos estes também. Temos aqueles que foram chamados, foi oferecido a eles uma carreira cristã para cuidar de uma pessoa. E cuida dessa pessoa. Agora, sabe uma coisa que é interessante? Pelo fato de ser Jesus o autor e consumador da fé, ninguém é maior do que ele. Sendo assim, o prêmio daquele que foi chamado para sofrer, o prêmio daquele que foi chamado para grandes realizações, o prêmio daquele que foi chamado para pregar para uma pessoa, é igual. Por quê? Porque quem é que faz a obra? É Cristo, através de nós. Se Deus te chamou para trilhar uma carreira de sofrimento, passe por ela, trilhe, vá até o fim. Há um prêmio lá. Há um prêmio dado pelo próprio Senhor Jesus. Em último lugar, nós devemos considerar Jesus. É o que nos diz o versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, em outras palavras, para que não desanimem.
E aqui, irmãos, há o segredo para não desanimarmos. Bem, algo simples. Tem tanta gente buscando tanta coisa nova, tanta coisa, mas sabe o que nos faz não desanimar? Pensar em Jesus. É o que a palavra de Deus diz. Muitos desanimaram porque pararam de pensar em Jesus. Se você está desanimado, comece a pensar em Jesus, no que Jesus fez por você. Comece a pensar e o ânimo vem. É o que a palavra de Deus diz. Qual é o segredo para não desanimar? Pensar em Jesus, considerar Jesus, olhar para Jesus. E o desânimo não vem. Porque, como disse, Jesus é maior do que qualquer coisa que a gente viva nesse mundo. Por que a fé é maior do que a nossa carreira? Porque o dono dessa fé é Cristo. Por isso que a nossa fé nunca morrerá. Nunca morrerá. Nós somos o povo da cruz. A nossa pátria é o céu. O nosso rei é Jesus. Qual que é o nosso hino? Digno é o Cordeiro de receber honra, louvor e glória. A palavra de Deus nos trouxe hoje um incentivo para que a gente cumpra a carreira que está proposta pelo Senhor. Nós temos um privilégio enorme, irmãos, de sermos participantes dessa carreira. Que possamos, ao olhar para Jesus e a pensar em Jesus o tempo todo, decidir em nosso coração nunca desistir, nunca parar. Porque a carreira que trilhamos é uma carreira de vitória, porque é uma carreira que Jesus nos ensinou, porque é uma carreira que Jesus nos incentiva e porque é uma carreira que nos leva para mais perto dele. Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Olhando